A Pixar é um estúdio que já foi sinônimo de originalidade, mas que agora está enfrentando certa dificuldade, porque uma única história pode decidir o que vem pela frente. O filme Hélio é a sua aposta do momento, e se esse projeto fracassar, pode marcar o fim de uma era e o começo de outra completamente diferente. Porque além de ser um dos filmes mais caros da Pixar, também pode se tornar o seu maior fracasso. Então hoje nós vamos mergulhar nesse clima tenso e decisivo para entender um pouco mais sobre essa produção e de como o fracasso de Hélio pode mudar tudo na Pixar. Oi, eu sou o Raoni Soares e hoje, dia 12 de junho, o Hélio está estreando nos cinemas e ele vem cercado de expectativas, dúvidas e também de riscos. Isso porque esse filme vem justamente em um período em que a Pixar parece estar repensando as suas estratégias, a sua forma de contar histórias, seu investimento e até o futuro da seus lançamentos. O caminho desse filme até aqui foi turbulento e ele sofreu com mudanças intensas, adiamentos e um orçamento estratosférico. E para entender o que isso significa, a gente precisa voltar um pouco e analisar o cenário completo. Como eu já falei, a Pixar já foi sinônimo de originalidade e de extrema criatividade. Cada novo filme que era lançado por eles vinha carregado de muita expectativa. Desde Toy Story, que começou todo esse legado e porque marcou o estúdio já logo de cara por ser o primeiro filme em 3D a conquistar sucesso, lucrando mais de 300 milhões de dólares. Depois disso, só vieram clássicos como Procurando Nemo, Os Incríveis, Ratatouille, WALL-E, Up, Altas Aventuras e muitos outros. Cada uma dessas histórias provando que animações podiam emocionar, além de entreter toda a família. Só que todo esse prestígio absoluto começou a sofrer com o temido desgaste. Mesmo lançando filmes que foram elogiados como Soul, Luca e Red Crescer é uma Fera, também tiveram alguns lançamentos como Lightyear e Elementos que dividiram opiniões e não foram tão bem assim. Sendo que Elementos teve um começo ainda mais desanimador, como a pior estreia da história do estúdio até hoje. Tadinha, que barra! Elementos arrecadou menos de 300 milhões no primeiro fim de semana do seu lançamento. Só que o efeito boca a boca fez com que ele recuperasse e arrecadasse um total de 155 milhões nos Estados Unidos. E apesar de ainda lucrar muito com esses filmes, o público já começava a se mostrar menos aberto para novas histórias. E a concretização desse fato veio depois do sucesso absurdo que foi Divertidamente 2, que ultrapassou a marca de 1,350 bilhões nas bilheterias. Cara, é muito dinheiro. Não me diga! Fora que em apenas 5 dias na plataforma do Disney Plus, o filme conseguiu mais de 30 milhões de visualizações em todo o mundo, se tornando assim a maior estreia no catálogo deles em 2024. Isso por si só já acendeu uma luz verde na Disney, que decidiu passar a investir muito mais nas continuações ao invés de investirem nessas histórias inéditas. Mas a gente sabe que isso só é válido por um tempo, porque depois disso vieram anúncios que até empolgaram algumas pessoas, mas não todo mundo, porque eles trouxeram que vão lançar Toy Story 5, que para alguns não precisava. Mas também fizeram anúncios de Frozen 3, Os Incríveis 3, Zootopia 2 e também lançaram Moana 2 recentemente, que inclusive até dividiu opiniões, mas não dá pra dizer que ele foi um completo fracasso nas bilheterias. Mas isso também serve pra acender um alerta, porque até onde dá pra se apoiar nessas histórias antigas sem perder a identidade ou parecer forçado? Porque convenhamos que algumas dessas histórias não precisam de continuações. De um lado existe o desejo de contarem novas histórias com essa assinatura mais autoral, enquanto do outro a pressão de entregarem resultados sólidos e previsíveis batem a porta. E aí chegamos no cenário atual com o filme Hélio, que entra em cartaz exatamente hoje e que carrega um peso muito maior do que apenas agradar os fãs mais exigentes com a sua narrativa espacial. Esse filme representa um sinal de que o estúdio ainda quer e talvez precise resgatar o que fez da Pixar a Pixar. Mas e se ele fracassar, o que isso representa? A gente vai descobrir isso daqui a pouco. Mas se você também acredita que esse tipo de discussões são importantes, que vale a pena se aprofundar nesse tipo de análise, já deixa o seu like no vídeo agora. Isso mostra pro YouTube que esse conteúdo vale a pena e também me incentiva a trazer mais histórias como essas.
Com base nesse histórico que eu acabei de contar, apostar as suas fichas nesse filme é sim um fator de risco para Pixar. A gente sabe que eles não vão parar de lançar produções novas e que o fracasso desse filme não vai fazer com que os estúdios fechem a porta. Mas ele pode representar a confirmação que a Disney realmente precisava para parar de apostar nessas ideias novas e focar apenas nessas continuações, que são histórias que o público já conhece e personagens que eles já amam. Ainda mais considerando o fato de que o filme teve uma produção bastante conturbada, o que fez com que o seu orçamento batesse um número exorbitante de 300 milhões de dólares, o que torna ele o filme mais caro já produzido pela Pixar até hoje. Foi. Gente, não sabia disso não. Foi. Depois da greve dos roteiristas em 2023, a Pixar optou por adiar esse filme por mais um ano. Não só para reorganizar o cronograma, mas principalmente para refazer completamente a história. Muitos elementos que estavam previstos na versão original foram descartados e personagens sofreram mudanças significativas. O importante agora é entender que essas mudanças simbolizam que a Pixar estava completamente insatisfeita com os rumos que essa produção estava tomando. E por isso eles tentaram realinhar o filme com uma nova proposta criativa. E é claro que tomar essas decisões encarece ainda mais a produção, porque são muitos profissionais envolvidos. Então sim, a aposta é muito alta e o seu prejuízo também pode ser. Por isso, se esse filme der certo, ele pode abrir espaço para uma nova fase dentro do estúdio. Uma fase que valorize mais autoria, inovação e histórias que ainda não foram contadas. Mas caso ele não funcione, se o público não se conectar, se a bilheteria não compensar e se o impacto for pequeno, pode ser que essa porta se feche por um bom tempo. De acordo com a projeção feita pelo portal Box Office Pro, que é uma publicação especializada que atua como uma das principais fontes de informação sobre a indústria cinematográfica global. Eles apontaram que o filme deve arrecadar entre 35 milhões e 45 milhões no seu fim de semana de estreia. O valor alcançado por Dois Irmãos, Uma Jornada Fantástica, no seu único fim de semana de exibição nos Estados Unidos antes da pandemia fazer com que tudo parasse. Vale lembrar que esse filme teve uma queda de 73% em seu segundo final de semana, arrecadando mais de 10,6 milhões, já que a essa altura ainda existiam cinemas funcionando em certos lugares. Isso quer dizer que sim, o Hélio pode figurar como um dos maiores fracassos da Pixar e como uma das piores estreias da história do estúdio. Por isso mesmo que ele se torna aquele tipo de projeto que influencia diretamente na maneira como a Pixar pode se portar nos próximos anos, revelando o que ela pode decidir priorizar, que tipo de risco ela ainda está disposta a correr e que tipo de história ela acredita que vale a pena ser contada depois disso. Porque por trás de cada personagem animado existe uma escolha, e nesse caso essa escolha pode moldar o futuro de um dos estúdios mais importantes da animação. Hoje a gente vê como o mercado cinematográfico está apostando cada vez mais nesse looping infinito dos remakes, dos spin-offs, dos crossovers e dos reboots completamente desnecessários. Harry Potter é um exemplo disso. Tudo que já tem um legado e um público, em algum momento acaba voltando justamente por já ter esse público. E a Disney sabe muito bem disso, já que ela está sendo mestre em reciclar suas marcas e transformar a nostalgia em muita bilheteria. Porque a verdade seja dita, por mais que a gente reclame, um fato é que as pessoas preferem gastar dinheiro com aquilo que elas já conhecem. E é justamente aí que entra o dilema para Pixar, mas não só para eles, mas para qualquer estúdio. Porque será que ainda tem espaço para novidade? Não sei. Se você chegou até aqui, já percebeu que Hélio não é só um lançamento qualquer no calendário da Pixar. Esse é um daqueles filmes que carrega um porquê muito forte. Tudo nesse filme parece apontar para um desejo de recomeçar, mas fato é que não dá para fazer isso sem o público. É claro. Então diz aí, quais são as suas expectativas para esse lançamento? Deixa aqui nos comentários que eu quero muito saber. E se você chegou no meu canal e curte conteúdos como esse, já se inscreve e ativa o sininho para não perder as próximas publicações. Aqui tem vídeo novo toda terça e quinta e eu sigo postando conteúdos curtos todos os dias. Então se tem uma coisa que não vai faltar por aqui é conteúdo. E nós nos vemos na próxima. Tchau!